Nós estamos de volta com o nosso Nova Itália. Você sabe que você pode participar através das redes sociais. Deixa eu mandar um abraço para Carla Giacomi, para o João Maziero, para Minerva Bonato, que também estão sempre conosco através do Facebook, que é o Nova Itália. Ou você também pode usar o Twitter, né? O PGM Nova Itália, o @PGM Nova Itália, o Instagram, que é o @Nova Itália, e o nosso portal, que é o www.portalnovaitalia.com.br. Olha, a Elvira Vidiano, ela mandou aqui: tchau, estou apreciando muito o programa e procuro não perder nenhuma edição. Concordo com o Ivo, concordo com o telespectador, Ivo, que solicita um tempo maior para homenagem às regiões. Nós já estamos pensando nisso também. Sugiro que se destaque cultura, essa coisa toda e tal. E espero que em algum momento se homenageie a Basilicata. E é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos fazer uma homenagem à Basilicata, então, viu? Elvira Vidiano, ela fala assim, olha, outra questão é o tempo do programa. 1 hora é insuficiente, eu fico com gosto de pouco. Eu vou mandar isso aqui para a direção da CNT, né? Que me interessa muito esse comentário, né, Mazé? Aumentar o tempo, né? E tem também o Matheus Medeiros. Primeiramente, gostaria de fazer a minha ode ao programa, que vem somar no preenchimento de uma lacuna que sempre existiu no que diz respeito à comunidade italiana. E aqui fala, olha, eu gosto muito do jeito que o Ivo apresenta, enfim, dos convidados todos que vêm aqui. Tá aí, então, você também pode participar através das nossas redes sociais. Meu querido amigo Carlos Mazei. Vamos lá. Você é da sua família da Calábria, sim, né? Veio, provavelmente, e claro, com certeza, na primeira imigração, naquela primeira imigração do final do século XIX, começo do século XX. E já veio para São Paulo, a família? Sim, para São Paulo. Parte do meu avô e da minha avó vieram para São Paulo e aqui fizeram a vida toda. E você então é neto de italianos? Eu sou neto de italianos. Neto de italianos, sim, né? O pai já brasileiro e a mãe já... Pai brasileiro e mãe filha de italiano. A mãe filha de italiano, seu pai também de descendente de italianos? Não, meu pai não. Por parte de mãe, como eu também, minha avó, Mucielo Mazei, e meu avô Mazei. Você teve contato com o avô, com a avó? Sim, muito, né? Toda a minha infância, né? Aliás, na casa da minha avó só se falava italiano. Você sabe que eu sempre digo aqui uma coisa, eu até 6, 7 anos eu falava italiano, porque meu avô morava em casa e a gente conversava em italiano. Depois parei de falar. Não... E é bonito ouvir falar italiano, uma coisa maravilhosa, bonito, né? Bonito, E aí me diz uma coisa, mas você tem recordações, tem lembranças dessa época? Tenho, inclusive, eu me lembro bem, eu era pequeno, e o meu avô inventou, ele que foi o inventor da árvore de Natal artificial, essas que a gente tem em casa, e a primeira decoração de Natal de rua. Ele tinha uma agência de publicidade que o slogan era ideias que vendem, chamava Fama Publicidade. Então eu, desde pequeno, né, fui vendo, meu avô era muito criativo, fazia campanhas publicitárias muito criativas, sempre usando as novas ideias. E aí é bom você falar isso, porque... Quem é um pouco mais, né? Quem tem um pouco mais de idade, não é velho, tem um pouco mais de idade. Mais, igual a gente. Igual a gente, um pouquinho a mais. Passando dos Lembra, 50. né, das famílias todas comprando pinheiros para pôr as bolas, enfeitar. Verdade. E tal. E em determinado momento surge a árvore artificial. Sim. Né? E então é a ideia do seu avô. A ideia do meu avô, ele vendeu muito, inclusive, na época ganhou muito dinheiro também com a decoração de Natal em São Paulo, que ele que teve a ideia de oferecer para a prefeitura essa situação que fica embeleza a cidade, né? E há muitos anos, todos os anos, desde que meu avô inventou, nunca teve um ano sem decoração nas ruas de São Paulo. Então, principalmente no bairro de Pinheiros, que é onde ele morava. Agora, isso já foi colocando no seu sangue, nas suas veias, a vontade de conhecer ou de mexer com os inventores? Ivo, eu adorava viajar para o exterior e ficar garimpando nas lojas os novos produtos. Ninguém aguentava viajar comigo para os Estados Unidos ou para a Europa. Porque eu entrava de loja em loja. Só para ver as novidades. Os amigos falavam, não dá para ir com o Mazei. Você quer ir, vai, mas não vai com o Mazei. Porque... Você entende? É loja por loja. Bom, mas você está entrando numa loja de sapato feminino. Alguma coisa eu vou achar. Entendi. Eu sempre fui assim. Aí, numa dessas viagens a Nova York, eu acabei entrando acidentalmente numa feira de invenções. Eu fiquei louco. Tá. Você imagina você entrar num mundo de inventores, onde tinha 400 inventores expondo as suas engenhocas. Aí você ficou louco. Aí eu falei, quando eu voltei para o Brasil,
Na época eu estudava Direito, eu e minha irmã, a gente falou, pô, vamos se especializar numa área. Aí a gente foi na área de propriedade industrial para justamente ajudar os inventores independentes, inventores isolados, que a gente chama. É inventor que não faz parte de entidade nenhuma, de nenhuma universidade, de nenhuma escola. Entendi. Então são pessoas, gente como a gente, que tem uma ideia e bola um produto para resolver o problema de alguém. O inventor é, antes de tudo, um pioneiro, né? Sim. Mas aí porque o inventor, ele está o tempo todo, né? E como é que surge? Vem de uma coisa assim, por exemplo, como é que você acha que surge na cabeça de um inventor? Ele vê um problema e tenta achar solução? Como é que é? Então, existem duas situações diferenciadas. Isso, com muita propriedade, eu falo pela experiência, atendo mais de 400 inventores todos os meses há 27 anos. Então, você imagina que, né, a gente tem uma experiência grande. Ou a invenção nasce de uma necessidade, o cara, ele detectou atento, ele vê, ele fica analisando, pô, essa cadeira do Ivo podia ser diferente, essa mesa podia ser diferente. Para que eu vou por exemplo, né, de um produto que eu vou mostrar agora aqui, o cara chega no cinema, mostra ele compra o bilhete, então. Já mostra pra aí gente. ele segura o bilhete na mão, a pipoca numa mão e o refrigerante em outro. O inventor acabou com o problema. Olha Ele aí. desenvolveu uma pipoqueira que, ao mesmo tempo, você coloca o refrigerante. Você come a pipoca e toma O refrigerante. a bebida. Quer dizer, não fica Então, aquele negócio do saco você de pipoca aqui, Isso. né? Isso aqui é do... Gente, vocês vão ver. Em muitas salas de cinema no Brasil, Deixa em breve, eu ver aqui isso na minha aqui. mão, peraí. Nossa, muito legal, né? Quer dizer, ele põe a pipoca aqui, E o refrigerante embaixo. comendo a pipoca e tomando E o refrigerante. E com utilizando uma das mãos só. Pode falar no telefone. Pode mostrar o ingresso mostrar o lá bilhete. e tal. Pode cumprimentar alguém. Eu já vi o cara entrando no cinema, foi cumprimentar uma pessoa, caiu tudo no chão. Não, mas é verdade. Agora, é uma coisa muito engraçada, porque você deve, né, você deve ouvir as pessoas muitas das vezes falar assim, nossa, por que eu não pensei nisso? Mas é isso que Tem diferencia até um programa o nos inventor, Estados né? Unidos, em Los Angeles, na Califórnia, que chama exatamente esse Por nome em que inglês. eu não pensei nisso? Why I didn't think of that? Por que eu não inventei? Por que eu não pensei nisso Pensei antes? nisso antes, né? Então, é assim, quando a invenção está no mercado, aliás, eu lembro muito bem de um produto que foi um dos precursores do nosso trabalho, que deu o ânimo e o gás para eu estar onde eu estou hoje. Eu vendi para uma empresa muito conhecida, multinacional de alimentos, 10 milhões de peças de um aviãozinho com uma colher na ponta. Toda mãe não fala assim para a criança? Olha o aviãozinho. Olha o aviãozinho. E aí O inventor bolou um avião com uma colher na ponta. Eu bati na porta da empresa, vendi 10 milhões de peças. Foi o início do trabalho. Maravilhoso. Bom, nós vamos falar muito, mas agora eu quero fazer uma homenagem e a gente hoje vai prestar essa homenagem até atendendo a Celeste Elvira Vidiano, né? E nós vamos prestar uma homenagem à Basilicata, né? Que tem algumas características, né? Acho que nós já temos aí, né, as imagens da Basilicata, que nós vamos colocar aqui, olha aí, ó. E tem algumas características na Basilicata, né, que, dentre todas as características de todas as regiões italianas, que são os sassi de Matera, que são aquelas casas que são feitas, né, como se fosse na terra, né, como se fosse uma escavação, assim, né, como se fosse moldada na rocha, e o muro é feito do que eles arrancaram da rocha, enfim. E fica hoje em dia, por exemplo, elas não são mais habitadas, né? Elas se transformaram em locais para cultura, para arte, para essas coisas todas. E é uma das características da Basilicata, além de ser uma região também que tem uma tradição muito grande na arquitetura, é aquela primeira arquitetura italiana, aquela coisa toda e tal. Aliás, a Itália é muito bonita, né? É linda, é linda. É sensacional, né? Eu recentemente tive em Roma, Milão, Nápoles. Dá vontade de ver, né? E a gente respira muito história, né? Muito a história da humanidade. Com certeza. Né? Na Itália. Você vai para Roma, você fica louco, né? No Coliseu, né? Sem até dúvida. arrepia, né? Tá aí, então, a homenagem que nós fizemos à Basilicata, né? Uma das regiões da Itália. Todos os finais de semana a gente homenageia uma das regiões. Bom, mas eu quero falar de uma invenção
E é bom que a gente fale aqui, porque é uma invenção genuinamente brasileira e que percorre o mundo inteiro. E eu queria que você falasse um pouco dessa invenção. Você sabe do que eu estou falando? O espaguete o de espaguete de piscina. Né? E como é que surgiu isso? Bom, Mazei? o inventor se chama Adriano Sabino. Ele é um cara muito inteligente. Ele, há muitos anos atrás, chegou na minha sala, no meu escritório, ele falou: Carlos, eu preciso fazer uma patente e eu preciso de muito dinheiro para montar uma fábrica. Aí já... Eu falei: a patente eu te ajudo, o dinheiro para montar a fábrica você não precisa. Ele falou: por quê? Porque com uma patente na mão, você vai nomear uma empresa que vai ter interesse em produzir para você. O maquinário da empresa, todo o operacional financeiro do investimento do projeto é da empresa. Você vai ter produto para vender. Ah, mas eu quero pilotar o lado comercial da minha invenção. Não tem problema. Orientei ele direitinho, monta um escritório. Falei: onde você mora? Moro em Alphaville. Monta um escritório em Alphaville e faz a representatividade, a representação do teu próprio invento. Foi um sucesso. É o mundial. Ganhou muito dinheiro. É mundial o se deu muito espaguete, bem. não é? É mundial, é mundial. E o material feito, ele que... Ele é de polipropileno expandido. Então, ele que descobriu isso? Não, era um material que era utilizado antigamente nas embarcações. E ele, na época, ele estudou na França e ele fez pós-graduação de materiais para barcos, etc. E ele viu que tinha isso, inclusive em chancelas de estacionamento. Você vê, tem um pedaço desse produto para proteger o carro. Aí ele falou: pô, isso pode ser uma boia, isso pode salvar vidas, isso pode ser uma brincadeira. Então ele tem hoje, para você ter uma ideia, são mais de 70 patentes que ele usa várias versões do produto, do espaguete. E é muito